Olá, povão, tudo bem? Vou fazer uma aula diferente hoje aqui, explicando esse conceito de direita radical e esquerda radical, que são conceitos muito importantes que estão sendo utilizados de uma maneira muito equivocada, sim, no senso comum. Foi um episódio em que Monark, Kim Kataguiri e a Tabata Amaral estavam discutindo lá no Flow Podcast, que deu toda aquela polêmica em torno do nazismo, e que inclusive já fiz outro vídeo aqui. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo e fiz meu pós-doutorado no Departamento de Psicologia da UFSCar. E hoje eu vou explicar isso aqui para vocês, o que é extrema-direita e extrema-esquerda. E no Brasil, os partidos políticos se identificam com qual dessas vertentes aqui? Qual que era o cerne do debate? A direita radical no Brasil tem menos espaço do que a esquerda radical. E aí eu queria explicar isso aqui usando, né, esse diagrama aqui, porque fica mais fácil. Um tipo de vídeo diferente do que normalmente eu faço aqui. Isso aqui é o que normalmente é utilizado, por exemplo, eu utilizava isso aqui na aula de Teoria Geral do Estado, no curso de Direito, eu lecionei há muitos anos, e sempre utilizei isso aqui como referência, porque quando a gente fala, a gente tem uma comunicação, eu preciso falar uma coisa e você entender a mesma. Se eu falo assim, pega um livro, e você está chamando de livro outra coisa, alguma coisa de comer, você vai se comportar de uma maneira distinta daquela que eu enunciei, né? É preciso que as palavras tenham um sentido similar para que a gente dialogue. Quando você está falando de alguma coisa que está num podcast que milhões de pessoas assistem, você está falando de uma coisa que as pessoas, a não ser que elas expliquem em que sentido que elas estão usando a palavra ali, que as pessoas lá em casa entendam a mesma coisa. E eu já vi muitas vezes isso sendo utilizado de uma maneira errada. Então eu vou dar uma explicadinha aqui que eu acho que fica legal. Vocês vão saber aqui o que é a direita radical no Brasil, o que é a esquerda radical, se faz sentido essa discussão que foi feita lá no Flow Podcast, tá? Vamos lá. Então vamos aqui primeiro entender o que se trata o conceito de direita e esquerda. Existe uma história de construção desse conceito. A história, eventualmente, tem uma motivação, um motivo que é diferente do sentido atual. Então, ela não resolve o problema do sentido atual. Eu não vou entrar nessa questão histórica aqui. Mas existem pessoas que podem entender de uma maneira diferente esses dois conceitos. Tudo bem, é natural, né? Um conceito, principalmente um conceito tão complexo, ele pode ser polissêmico. Existem, por exemplo, autores que vão chamar de direita e esquerda aqueles partidos conforme eles se autodenominam. Então, se você se denomina assim, eu vou chamar assim, porque essa é uma questão de uma identidade política, seria mais ou menos assim. E aí eles vão pegando várias pautas que dentro de uma cultura de um país está associada à direita ou à esquerda, eles vão colocando essa pauta que está associada à esquerda, essa pauta à direita, esses grupos que se chamam de direita e esquerda. Mas, a rigor, direita e esquerda tem um conceito. O autor que melhor trabalhou isso, né, trabalhou com um conceito que ainda é utilizado, né, um conceito dominante, digamos assim, é a seguinte, é o Norberto Bobbio, tem um trabalho incrível sobre isso, e aí a distinção seria a seguinte: esquerda é, digamos assim, essa propensão da defesa de que nós, enquanto sociedade, devemos combater a desigualdade social. Na sociedade nós temos pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com mais acesso a uma série de coisas e pessoas com menos acesso. Isso é desigualdade. Nós, enquanto sociedade, devemos combater ativamente essa desigualdade? Através do Estado ou não? Sim ou não? Se sim, se a gente deve combater, e o quanto a gente deve combater, indica um posicionamento à esquerda. Se não, a gente não deve combater, ou a gente deve combater menos, ou a gente deve reduzir a ação nesse campo, então isso indica uma orientação mais à direita. Por que eu estou falando mais à esquerda, mais à direita? Porque é uma questão relativa, a posição relativa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem dois grandes partidos, os republicanos e os democratas. Um em relação ao outro, os republicanos são mais à direita que os democratas. Os democratas são à esquerda naquele contexto. Se eu comparar os democratas lá com o PSTU no Brasil, os democratas são um partido de direita, porque ele está à direita do PSTU. O PSTU quer coisas da sociedade, do Estado, que combatam mais a desigualdade do que os democratas. Então, é sempre uma relação de comparação, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma linha que vai do lado direito ter a direita,
do lado esquerdo aqui, a esquerda. Está escrito esquerda e direita, com a minha letra maravilhosa, tá? Aqui nós temos, portanto, um degradê. Você não tá ou aqui ou aqui. Você pode estar em qualquer ponto aqui, né? E aí você pode fazer uma análise que seja comparativa, né? Entre os vários. Então você tem alguém que está à esquerda e está aqui, e o outro está mais aqui. Você tem alguém de direita que está aqui e o outro está mais aqui, porque ele tem uma vocação, digamos assim, de uma defesa menor de qualquer tipo de desigualdade. Bom, aqui então eu tenho um degradê que vai da direita total, vamos dizer assim, até a esquerda total, né? Provavelmente não existe exatamente essas noções aqui bem no cantinho. Vamos olhar esse diagrama aqui, pessoal. Olha, nós temos uma linha aqui que vai representar a direita e a esquerda, né? Essa distância aqui entre os dois. E o indivíduo não tem que estar aqui ou aqui somente, ele pode estar em qualquer ponto, né? Então ele pode estar aqui, que é relativamente de esquerda, mas alguém aqui vai estar mais à esquerda do que ele. E a direita também, a mesma coisa. Então, nesse ponto aqui, seria um indivíduo que entende que não deve haver nenhuma iniciativa social de redução ou eliminação de nenhuma desigualdade. Todas as desigualdades fazem parte da sociedade, parte da existência humana, são naturais, inclusive eventualmente benéficas, e elas devem continuar sem interferência de ninguém. Seria esse ponto aqui. Enquanto lá no outro extremo é a ideia de que todos têm que ter uma igualdade total. Não pode ter nenhum tipo de desigualdade entre os seres humanos. Todos têm que ser exatamente iguais do ponto de vista do acesso a recursos. Seria, por exemplo, aqui, né, nessa pontinha. Então nós temos dessa direita à esquerda. Qual que é o conceito que as pessoas normalmente se equivocam, que recentemente virou, sei lá, uma febre, esse equívoco específico? Entender que direita e esquerda é igual a ter mais ou menos Estado. Nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Não é uma coisa assim, o erro conceitual que tem a ver com uma coisinha. Não, não tem nada a ver. Não é, portanto, uma coisinha. É um erro central, grotesco. Aí nós temos aqui, de maneira perpendicular, uma outra linha em que você tem menos Estado ou mais Estado. O Estado aqui, nesse extremo aqui, seria ausente, ele não existiria Estado, não existiria lei, não existiria nada disso. E aqui o Estado controlaria todas as expressões da sociedade. Não só aquilo que normalmente ela detém, que o Estado detém, né, num contexto liberal como o nosso, mas também outras coisas, como a religião, a sexualidade e assim por diante. Nós estaremos aqui, portanto, no mais Estado, o Estado total. É por isso que nós chamamos isso aqui de totalitarismo, enquanto nesse oposto seria um anarquismo, né? Bom, vamos lá então, vamos tentar localizar então quais são as expressões políticas existentes de fato dentro desse contexto aqui. Vamos pensar, por exemplo, primeiramente, na União Soviética, Stalin, ou na China do Mao Tse-tung, ok? No contexto da Revolução Cultural. Eles são de esquerda, ok? Não há dúvida, eles têm uma retórica de que tem que reduzir as desigualdades, que essas desigualdades são equivocadas, trará. A gente não pode dizer que está totalmente aqui, porque as desigualdades decorrentes do domínio dos meios de produção capitalista foram, de fato, abolidas. Mas havia uma corrupção endêmica nos partidos comunistas desses dois lugares, e além disso também várias outras ferramentas de privilégio para as pessoas que eram vinculadas ao Partido Comunista. Portanto, não é um país igualitário, é um país com muitas desigualdades, mas são outras desigualdades, mas elas existem. São dois países que tinham a pretensão de controlar todos os aspectos da vida humana. Quem lê lá o livro vermelho de Mao, quem conhecer o que aconteceu na União Soviética, sabe disso. Portanto, nós estamos falando de um totalitarismo de extrema esquerda aqui, no campo da esquerda. Portanto, seria aqui uma expressão da extrema esquerda, ok? Então, nós estamos falando deste campo aqui, esse é o campo autoritário. Legal? Eu coloquei ali a União Soviética, mas isso vale igualmente para a China, tá? A China de Mao Tse-tung. Vamos olhar então agora do lado da direita. O nazismo, por exemplo, e o fascismo, né? Essas duas expressões muito semelhantes. Fascismo é uma questão conceitual mais complexa, um outro dia eu abordo isso aqui. Mas o nazismo, ele era um regime, né, de governo que instituiu, né, ou permaneceu num regime capitalista, num regime de desigualdades. E essas desigualdades eram parte do cerne do nazismo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um filme da Disney,
sobre a educação de uma criança nazista, fala muito sobre como é que acontecia a escola. Então a ideia era a seguinte, de que o mais forte tinha direito de dominar o mais fraco, aliás, ele tinha um dever, ele tinha que fazer isso, isso fazia parte da ideologia nazista de uma maneira muito forte, essa ideia da desigualdade, a desigualdade justificar, inclusive, o extermínio. A desigualdade era tão visceral que ela entendida como uma hierarquia de raças, inclusive. Então, era uma expressão de direita, direitaça. E era uma expressão totalitária, porque queria controlar todos os aspectos da vida humana. Não só o âmbito econômico, né, mas também todos os outros aspectos. Por exemplo, a religiosidade, a sexualidade. Tanto que não foram só judeus que foram mortos, foram também comunistas, homossexuais, ciganos, várias outras pessoas. Então nós temos aqui o nazismo e o fascismo, que está aqui na extrema direita. Então, nesses dois casos, nós estamos falando de expressões totalitárias. Embora o conceito de totalitarismo seja uma grande discussão, né? O fato aqui, por exemplo, se você olhar tudo que aconteceu na União Soviética, milhões de pessoas que foram mortas pelo Stalin, ele foi o ditador entre 1924 a 1953, depois houve o relatório Khrushchev, né, que descreveu tudo o que aconteceu. Inclusive, no mundo inteiro foi muito difícil a aceitação desse relatório, porque muita gente dizia que era mentira, os comunistas diziam que isso é mentira, porque o papai não fez isso. É isso mesmo. Tinha muito líder aí, só super crítico intelectual, que chamava o Stalin de papai. Olha o nível do personalismo, do fanatismo, né? Assim como no nazismo. Então nós temos aqui essa expressão que, de fato, queria dominar todos esses aspectos. Quem conhece aí o socialismo, o realismo soviético, essa expressão artística, né, é um negócio fortíssimo. Quando você lê, por exemplo, Assim Foi Temperado o Aço, que é um livro fantástico, porque ele vai defendendo a revolução, né, e o personagem principal é um negócio muito, muito bizarro. Que chega no fim do livro, ele fica tetraplégico, ele só mexe os olhos, e o que ele quer fazer mexendo os olhos? Ele quer continuar defendendo a revolução. Só isso que ele quer fazer. Isso era a boa arte. O resto era a arte degenerada, a arte burguesa. O nazismo a mesma coisa, botava fogo em livro, tudo isso. Então aqui nós temos expressões de mais Estado à direita e à esquerda. Vamos olhar agora para essa esfera de baixo. Do ponto de vista da esquerda, tem uma expressão política, né, que você pode ler aí, Malatesta, Kropotkin, um monte de gente, que é o anarquismo. Eu vou colocar aqui de lado, né? O anarquismo, que é a ideia de que não tem que ter Estado, o Estado tem que acabar, mas esse Estado é justamente o que mantém a sociedade de classe, a sociedade desigual. Se eu tirar o Estado, a sociedade passa a ser igualitária, porque essa é a dinâmica natural da sociedade. Então, a ideia é, não tem desigualdade, certo? Nós estamos lá, portanto, nesse campo aqui, e não tem Estado. O Estado não controla nada. E aqui, do ponto de vista da direita, nós temos também os ANCAPs, os anarcocapitalistas, que entendem que a desigualdade é natural, inclusive benéfica para a sociedade, mas que isso deve acontecer sem Estado, porque o Estado ele é um problema para a sociedade, ele atrasa a sociedade, enfim, ele só dá pepino. Olha que legal, olha que interessante. Ter mais Estado ou menos Estado não tem nada a ver com direita e esquerda. Se você viu alguém falando isso em algum contexto, essa pessoa não está lendo, ela inventou isso aí. Enfim, não estou dizendo que ela pessoalmente inventou, mas é uma história que circula aí que não corresponde àquilo que é o conceito estabelecido em toda a literatura universal em sei lá, 200 anos em que a gente vem estudando essas coisas. Esse é o conceito hegemônico hoje, né? E aí a gente pode ter expressões de extrema, né? A gente chama de extremo esse campo aqui, né? Em que você tem essas expressões mais autoritárias, aqui e aqui, né? Tanto de direita quanto esquerda. Portanto, nós temos uma direita que é uma extrema direita, que pode ser chamada também de direita radical, e a esquerda é a mesma coisa, que pode ser chamada de extrema esquerda ou esquerda radical. Nós podemos usar essas expressões. Essas expressões podem ser utilizadas também em outro sentido. Por exemplo, a palavra extrema muitas vezes é utilizada para designar grupos que utilizam de violência política como método. Então, por exemplo, nós temos os nazistas e os fascistas, né? Eles não só foram violentos quando eles chegaram no Estado, não é uma questão de só depois
que o Estado for dominado por nós. Eles já eram violentos, sempre foram violentos em toda a sua existência. Em toda a sua existência, eles mataram, eles pilharam lugares, eles punham fogo, eles faziam atentado terroristas e tudo isso, né? Tanto que nos Estados Unidos tem muito atentado terrorista que é de supremacistas brancos, né? Que são, em essência, fascistas ou nazistas, né? Do campo da extrema esquerda também. Nós temos aí também expressões que utilizam da violência como recurso político, um recurso de intimidação, um recurso de interpretação de quem que é o inimigo, um monte de coisa. A palavra radical, radical quer dizer raiz, que toma a raiz das coisas. Ela pode ter um sentido um pouco diferente, depende. Então ela pode ter esse sentido de extremo, ou pode ter um sentido de mais próximo aqui desta ponta. Ou seja, seria uma esquerda que propõe a total igualdade entre os indivíduos, ou uma direita que propusesse nenhuma ação sobre nenhum aspecto da desigualdade, ok? Sob esse ponto de vista, quem que é esquerda radical no Brasil? PCO e PSTU. Existem outros partidos assim, menores do que esses são os maiores ainda. Quando é que você viu esses partidos na mídia brasileira? Eu nem sei a última vez que eu vi, não sei. Também não assisto televisão, mas sim, vendo chamada, eu não me lembro de ter visto. Só quando era... Mesmo assim, quando eu via, quando era que tinha um candidato, o indivíduo estava concorrendo ali, e aí ele dava algumas entrevistas. Mas eu não vejo. Então, qual esquerda radical é essa que tá na mídia que eu não estou sabendo? Do ponto de vista da direita radical, você tem algumas expressões que estão muito mais na mídia. Por exemplo, o próprio Bolsonaro, né? É verdade que o Bolsonaro, quando ele passou a aparecer na mídia, ele aparecia em programas tipo CQC, Super Pop, muito mais nesses programas. Inclusive, eles falavam, esses dias a Mônica Iose deu uma entrevista, era uma denúncia, eu tava tirando sarro, né? Mostrando que é absurdo isso. E pelo contrário, acabamos promovendo essa posição sem a gente querer. Mas é uma direita bastante radical, tá bem neste campo aqui, né? No campo de mais Estado e de uma expressão mais à direita. Então, um Estado que controla a sexualidade, um Estado que tem mais interferência no campo religioso, né, dos indivíduos. Então, nós estamos falando de um campo de extrema-direita. O próprio Sérgio Moro, que tem um espaço na mídia gigantesco desde muito tempo, né? A própria Lava Jato, que é uma expressão de direita radical, de extrema-direita, embora não seja tão extrema, talvez, quanto o Bolsonaro, mas ela está neste campo aqui, né? Toda a identidade política da operação está relacionada a vários aspectos deste campo político. O Sérgio Moro, como ministro, também, por exemplo, a defesa de que os policiais militares não devem responder pelos assassinatos, né? Eles devem ter um excludente de licitude para esses casos, se eles alegarem que estavam nervosos. Isso é uma expressão do Estado com mais controle sobre a sociedade, né? E claro, todo esse grupo ele defende uma menor interferência na questão da desigualdade social. Então, nós temos aí, portanto, muito espaço da extrema-direita na mídia, da direita mais radical, pouco espaço, ou quase nenhum, quase zero da extrema-esquerda. Provavelmente, quando as pessoas estavam falando disso, elas estavam falando do PT, do Lula, né? Mas PT não tem nada a ver com extrema-esquerda. Mas nada a ver é nada a ver. É verdade que existem algumas políticas do governo Lula que eram políticas de redução de desigualdade. Por exemplo, Bolsa Família, né? Portanto, é uma política que está à esquerda, né? Agora, o próprio Bolsonaro também fez o auxílio emergencial, que também é uma política à esquerda, porque é uma política de redução de desigualdade também. Não é uma expressão que tem nada a ver com todo mundo ser igualitário, com expropriação dos meios de produção. Não tem nada a ver com isso. Um outro dia eu vou explicar essa questão do comunismo e do nazismo. Por que não tem nada a ver proibir o comunismo, que não tem relação com a proibição do nazismo. É um grande equívoco, tá? Bom, mas isso depois eu explico. O Lula também foi um indivíduo que deu mais lucro para os banqueiros e fez uma série de políticas que são políticas que beneficiaram os grandes empresários. Quem é que pegava empréstimo do BNDES? Era o expropriado, o trabalhador? Não, era o grande empresário. Um monte de isenção que ele deu para um monte de empresário. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas isso são políticas que favorecem o controle do empresário, da mais-valia, do excedente produzido pelos seus funcionários. Aumenta o lucro do empresário. O lucro, do ponto de vista de quem é
socialista, quem é marxista, o lucro é produto do trabalhador, do trabalho do trabalhador, que é oferido pelo patrão. Portanto, isso não poderia jamais ser admitido por alguém de extrema esquerda. Então, o Lula não tem nada a ver com extrema esquerda. O PT não tem nada de extrema esquerda. Não tem nenhuma política, nada parecido. O PT está, talvez, do centro para a direita, né? O que ele tem é uma retórica muito relacionada aos trabalhadores, tudo isso. Mas as políticas eram todas políticas, assim... As políticas que podiam ser chamadas de esquerda, elas eram absolutamente, assim, muito sutis, muito laterais no governo. E, além disso, foi um governo liberal do ponto de vista não só econômico, mas também do ponto de vista de uma série de outras relações. Por exemplo, relações de casamento, de família, todas essas coisas. Portanto, ele está no sentido de reduzir a ação do Estado sobre a sociedade. Nem é de esquerda, nem é de um maior controle do Estado. Ainda que tenha algumas políticas que possam ter, sim, essa natureza autoritária, né? Aquela discussão é uma discussão completamente equivocada. Porque o que existe de extrema esquerda ou de esquerda radical no Brasil, talvez uma expressão mais correta, PSTU, PCO e outros similares, que pregam a igualdade entre os povos, entre o povo, entre as pessoas, a igualdade do ponto de vista do acesso à forma de produzir riqueza, né, que é isso que é a rigor isso aqui, eles não têm espaço nenhum na mídia. Praticamente zero. Quem tem mais espaço como expressão radical na mídia é a direita radical. O centro e talvez aqui a centro-esquerda, em que está ali o PT, talvez um pouco mais à esquerda o Ciro Gomes, mais ou menos ali aquele bolo que está bem no meio aqui. Bem, na verdade, bem próximos em termos de programa político. Em termos de programa econômico, de programa político, a maior parte dos partidos no Brasil não se distinguem muito. Se distinguem em termos de se uma estratégia é mais ou menos competente. Mas enquanto favorecer mais ou menos a desigualdade a um certo grupo econômico, eles estão muito parecidos. Eles são muito próximos. Não tem nada de muito novo. Se você se dedicar a ler os programas de candidato a presidente quando chegar à presidência, você vai ver que tem pouca coisa diferente entre os programas, né? Você vai sentir que tem aí uma identidade muito grande entre eles, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado aqui vocês a entender e a pensar aí no partido político, ou na sua expressão política. Você é a favor... Você estaria em que campo aqui? Você é a favor de qual expressão? Você estaria mais aqui, aqui? Qual é a sua visão de mundo e como você entende o Estado? Bom, eu vou esperar que vocês curtam o vídeo aqui, compartilhem esse vídeo. Clica aqui, se inscreve no canal que eu estou trazendo muito vídeo legal e a gente se encontra depois. Grande abraço, gente!